Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão. Sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo. Vamos dar início ao nosso curso de liderança. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal, para que nós possamos estar melhorando aí, né, o envio para os irmãos, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus, amém? Liderança. Princípios de liderança aplicada ao ministério cristão. Introdução. Desde o início dos tempos, sempre existiu a necessidade de líderes para comandar o povo. E aqui várias referências, você que tem o material logo na página 1. Pois todo rebanho precisa de um pastor. Isaías 40, versículo 11. Todo líder tem a responsabilidade de cuidar do grupo, povo, departamento, união, etc., que lhe foi confiado com amor e firmeza, pois a primeira responsabilidade de um líder é defender o seu rebanho. Um líder é uma pessoa escolhida por Deus para conduzir a igreja, departamento, etc., ao caminho do céu. Lê lá Êxodo 18, 13 ao 27. Um detalhe muito importante é que um líder deve ser uma pessoa capacitada. Êxodo 18, 25. Sendo assim, colocar alguém despreparado para comandar o povo é tanto de respeito com o povo, como uma afronta à palavra de Deus. Devemos sempre seguir o exemplo de Jesus. Ele escolheu seus apóstolos e os preparou durante 3 anos e meio aproximadamente. Muitas igrejas hoje não seguem as ordenanças e exemplos de Cristo, mas sim as suas próprias leis. Leia lá Mateus 15, do 7 ao 9. Por este motivo existe uma crescente banalização do ministério, igrejas fracas e crentes sem estrutura. Este curso vem ajudar a transformar esta realidade. Então, nós vemos, irmãos, que quem fundou o primeiro seminário teológico do mundo? Jesus, né? Primeiro seminário cristão, quem fundou? Jesus. Jesus pega os seus apóstolos e durante 3 anos e meio ele prepara essas pessoas para que eles sejam capacitados e possam estar ministrando e seguindo em frente ali com a obra. Amém? Então, irmãos, falar, mas Deus vai me dar revelação, isso aí é adivinhação, né, irmão? A pessoa não se preparou, porque a palavra de Deus é bem clara quando ela diz: o meu Espírito vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Como é que o Espírito Santo vai te lembrar de uma coisa que você não sabe? Né? Aí fica complicado, né? E outra coisa, muita igreja hoje, o cara tem uma revelação, o cara dorme sem ideia, acorda com ideia, aí o cara bota o amigo, bota o parente, bota o cara que dá uma oferta maior, bota o cara que é mais importante como líder, e na verdade a pessoa não é escolhida por Deus. Amém? E não é capacitada, não tem muito a ver com aquilo ali, e nós vemos que a coisa está indo de mal a pior. Estou falando de igreja moderna, tá? Não de uma igreja específica. E, infelizmente, a falta de preparo tem trazido esse tipo de problema. A igreja pentecostal, ela tem seus acertos e tem seus erros. Um dos seus erros é esse, de não investir no preparo do ministro, né? Acha que tudo é revelação, acha que tudo é espiritual, mas você não aprende por osmose, né? E nem por revelação. Você aprende lendo, estudando, se preparando. Então, Jesus fez isso, pega ali seus apóstolos, durante 3 anos e meio ele aplica ali um seminário, 24 horas ali, o tempo todo com eles ensinando, para que depois eles fossem enviados, né? Aí a pessoa acha que é melhor do que Jesus e quer fazer diferente. Amém? Então, o caminho é seguir aquilo que Jesus nos ordenou. Amém? Somos mordomos do rei. Vamos falar sobre mordomia cristã. O que é um mordomo? Quando falamos a palavra mordomo, logo nos vem à mente um criado que serve às mesas e cuida dos afazeres da casa e da família dos seus empregadores. O mordomo é um administrador dos bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Lê lá, Gênesis 39, 4, Lucas 12, 42, Atos
8:27. Quando esta função é exercida por uma mulher, ela leva o nome de governanta, tá? Nós, como mordomos do rei, cuidamos dos seus negócios aqui na terra, ou seja, nossa função como líderes é cuidar de nossos liderados, como ele mesmo cuidaria, pois não devemos desapontar o nosso Senhor. Devemos sempre lembrar que cuidamos dos negócios de Deus e não dos nossos. Como você tem lidado com os negócios do Senhor, que lhe foram confiados, né? As pessoas, tem gente que pensa que a igreja é deles, né? Que as pessoas são dele, que a igreja é dele. E quando a pessoa toma esse tipo de posicionamento, ela coloca Deus de lado e fala, isso aqui é meu. Então fica complicado. Então mordomia é você compreender que nada é seu. É de Deus. Você administra. Você é apenas o mordomo. O Senhor é Deus. O dono é Deus. Então, a gente tem que ter essa visão, essa ideia, né? O mordomo, numa casa, num estabelecimento, ele comandava os empregados, né? Comandava tudo, pagava as coisas, resolvia as coisas. Você vê isso aí lá com José, né? E você vê isso também lá com Eliezer, né? Você vê essa figura, né, daquela pessoa que administra tudo, que está ali agindo as coisas e resolvendo. Então, esse é o mordomo. É assim que nós temos que ter e assim devemos compreender essa função. O grande erro de muitos líderes é agir como se a obra fosse deles. E assim lidam com as pessoas como o Senhor lidaria e espera que lidamos, né? E assim lida com as pessoas. Não como o Senhor lidaria e espera que lidemos, né? Mas como eles julgam ser o correto. Tratam os liderados com arrogância, desprezo, ira e não se submetem às autoridades. São ditadores, mesquinhos, egoístas. O ministério deles está fadado ao fracasso. Então, tem pessoas, irmãos, que tem um ditado antigo que diz o seguinte, né? Quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né? Aí você bota a pessoa na frente de uma situação, a pessoa acha que que aquilo ali é um título de nobreza, né? E é justamente o contrário. Nós estamos ali para servir e quanto mais responsabilidade nós temos, mais nós devemos servir, mais nós devemos ser servos de todos os irmãos. Um bom líder é aquele que cuida bem dos negócios do seu Senhor. Lê lá Mateus 25:21. Na parábola dos talentos, nós podemos destacar 2 pontos. Primeiro, obediência. Segundo, fidelidade. O bom mordomo do Senhor deve ser obediente. Lê lá Êxodo 19:5-8. Pois a obediência é fundamental para o exercício da mordomia e, além disso, nos traz vitórias e bênçãos. O bom mordomo deve também obedecer às autoridades, tanto seculares como eclesiásticas, pois se ele for desobediente aos seus líderes, como vai esperar que os seus liderados lhe obedeçam? Lê lá Romanos 13:1. Então, irmão, se a pessoa está à frente de um departamento, se a pessoa está à frente de um grupo e ela não respeita as lideranças da igreja, como é que essa pessoa quer que as pessoas a respeitem? Não tem como, não tem fundamento, né? Não tem fundamento. Quem respeita será respeitado. Quem não respeita não vai obter isso como retorno. O bom mordomo do Senhor também deve ser fiel. Fidelidade é o mesmo que lealdade. Todos confiam em uma pessoa fiel ou leal, né? Nós devemos ser fiéis a Deus. Você lê lá 2 Reis 12:15, Atos 20:26-27. E para com o próximo, Deuteronômio 1:16, 1 Tessalonicenses 2:10. Veja agora alguns exemplos de fidelidade. Abraão, Gênesis 22 e Gálatas 3:9. José, Gênesis 39:4. Moisés, Números 12:7, Hebreus 3:5. Davi, 1 Samuel 22:14. Daniel 6:4. Paulo, Atos 20:20 e 27. Timóteo, 1 Coríntios 4:17. Tíquico, Efésios 6:21.
Onésimo, Colossenses 4:9. Quando um líder é fiel, ele adquire a confiança do povo. Ninguém pode confiar em uma pessoa que não inspira confiança. Se um líder perde a confiança do povo, ele não pode mais exercer liderança alguma sobre ele. Ninguém segue a quem não confia. Se você não confia em uma pessoa, a sua tendência natural é se afastar dela o mais breve possível. Por isso devemos prezar por nossa imagem perante a comunidade a qual servimos, não como maquiagem, como é o costume de muitos, mas com verdade e sinceridade, buscando sempre a santidade e nunca a autorrealização. Sincero, sem cera, ou sem máscara de cera no latim. Então, sincero, irmão, ela vem dessa terminologia aí, sincero. Então, sem cera, sem a máscara de cera, né? Que retrata ali justamente ao teatro, né? Ao teatro ali romano. Então, irmãos, você tem que ter uma postura, por quê? Porque você respeita a Deus, porque você quer fazer a coisa certa, porque você quer fazer a coisa verdadeira, né? Não é porque você quer simplesmente assumir um personagem, não. Então, você tem que ter essa visão de que você não pode estar ali vivendo uma mentira, vivendo um personagem, né? Sendo ali apenas um ator. Não. Se você não tem sinceridade, verdade o suficiente para ser um líder diante de Deus, porque nós não estamos lidando com pessoas tão somente. Sim, estamos lidando com pessoas, mas não somente com pessoas, mas nós estamos lidando com Deus, nós estamos lidando com o Espírito Santo, nós estamos lidando com algo muito precioso para Deus, que é a igreja. E, na verdade, irmãos, nós não podemos brincar com essas coisas. Por quê? O nosso futuro eterno depende disso. É interessante que nós venhamos sempre lembrar que um dia nós vamos estar no outro plano, no plano espiritual. E como é que você quer viver a eternidade? Longe de Deus ou próximo dele? Se você quer viver próximo de Deus, no céu, você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que seguir a humildade, você tem que seguir a sinceridade, você tem que seguir a verdade, você tem que ter um posicionamento de santidade, né? Você não pode ser um ator que está ali fingindo uma coisa e, na verdade, não quer aquilo ali, quer outra completamente diferente. Amém? Então, quando um líder ele perde a credibilidade, já era. Você pode impor, você pode botar ali pela goela do povo abaixo, e forçar uma barra, mas não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquela pessoa perdeu a liderança, as pessoas vão começar a debandar, as pessoas vão começar a não ir para a igreja, as pessoas vão começar a não ir para os cultos, as pessoas vão começar a ir para outras igrejas. E elas estão erradas? Não, não estão. Estão certas. Errado é você que está forçando uma barra, colocando a pessoa que não tem mais condições de liderar aquele povo. Perdeu a liderança, perdeu a credibilidade, acabou. Como é que nós mantemos essa credibilidade? Fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa. E durante esse curso, nós vamos estar falando e mostrando como fazer a coisa certa. Princípio de fazer a coisa certa. Fazer a vontade de Deus. Fazer o que está aqui, ó, na Bíblia. Esse aqui é o manual. Passou disso aqui, irmão, é doutrina de demônio, não tem o que discutir. As pessoas ficam inventando um monte de coisa, a pessoa quer ser senhor, né? A pessoa quer ser adorada, a pessoa quer ser bajulada, a pessoa acha que é uma grande coisa. Irmão, se a pessoa não consegue, né, ser servo de todos os irmãos, se a pessoa não consegue ter aquela postura de João Batista, né, que ele cresça e eu diminua, né? Então a pessoa não tem condições de estar liderando. Dentro de igreja não tem. Amém? Graças a Deus,
Temos pessoas esforçadas, sinceras, verdadeiras, que estão aqui justamente buscando aprender, que estão aqui justamente buscando a palavra, que estão aqui justamente buscando a coisa certa e com certeza vão ser bem-sucedidas e vão fazer a vontade de Deus. Amém? Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a nossa aula é espetacular. Fala aqui de unidade. O título é Cuidado com a Torre de Babel. É excepcional. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.